E aí, pessoal, beleza? Continuando com nossos estudos aqui dos conteúdos de ensino médio, hoje a gente vai falar um pouco sobre matrizes, que é um assunto que geralmente é abordado no segundo ano do ensino médio. Então, grosso modo, matrizes são disposições numéricas em linhas e colunas. Grosso modo é isso. Então, você tem uma coleção de números, tem um conjunto de números, que eles são dispostos em linhas e colunas. Então nós temos a representação matemática de um objeto chamado matriz. Sem muito segredo, certo? Então a gente vai falar hoje sobre matrizes, né? Então a gente vai convencionar, a gente vai definir aqui rapidinho, de forma bem elementar, o que é uma matriz. Então as matrizes, tais como os conjuntos, são representadas por letras maiúsculas do alfabeto, certo? Então vou usar o M aqui só como exemplo, né? Uma vez que a gente está falando matrizes. Então você arranja esses números dispostos em linhas e colunas, né? Você tem, sei lá, vou até escrever 1, 7, 3, 8, 4, 9, menos 5, pi. Né? Você tem esses números aqui. Para você arranjar esses números, agrupar esses números de forma conveniente, certo? Ou você coloca eles dispostos entre parênteses ou entre colchetes, tá? Ou uma ou outra simbologia você pode utilizar para definir os limites da matriz, digamos assim, né? Quais são os termos que compõem essa matriz. Vê que a disposição dos números aqui abarcados estão em linhas e colunas, né? Grosso modo, eu tenho aqui as linhas e as colunas que compõem essa matriz específica, certo? A gente pode também indicar a quantidade de linhas e colunas no canto inferior direito da matriz, certo? Primeiro você indica a quantidade de linhas e depois você indica a quantidade de colunas, certo? No nosso caso aqui nós temos 2 linhas e 4 colunas, certo? De maneira genérica, nós dizemos o seguinte, que M, certo? Você tem aqui a representação dos termos da linha, né? Linha tal, coluna tal, blá, blá. E aqui no final você escreve o M, que simboliza a quantidade de linhas no total da matriz, e aqui a quantidade de colunas, certo? M quantidade de linhas, N quantidade de colunas. Então, grosso modo, a gente representa uma matriz dessa maneira, certo? Então, a gente já sabe o que é uma matriz, né? Em tese, aqui nós temos uma definição, né? Definição, né? Grosso modo, né? Já com um exemplo, tá? Então, aqui a gente vai falar um pouco sobre os tipos. Ou seja, quais são os tipos mais comuns de matrizes. Existem vários tipos de matrizes diferentes, certo? Aqui a gente vai destacar as principais para os nossos estudos de agora, tá? Nós temos o que? Em primeiro lugar, a matriz, que a gente geralmente costuma chamar de matriz linha, que como o próprio nome sugere, é uma matriz que tem uma linha só, certo? Nós temos a matriz coluna. Se tem matriz linha, tem matriz coluna, né? Uma coisa leva a outra. E nós temos também a matriz quadrada, que vou precisar de mais um tempinho para poder explicar para vocês, que também não há muito segredo, tá? Em simbolizar o que é uma matriz quadrada. Matriz linha é aquela matriz que tem apenas uma linha, certo? Então, sei lá, uma matriz A de termos 1, menos 1, 3. É uma matriz linha porque só tem apenas uma linha, né? Então a gente simboliza aqui do lado, sei lá, uma matriz 1 por 3, né? Você só tem uma linha e 3 colunas, tá? Uma linha e 3 colunas. Apenas uma linha, matriz linha. De maneira análoga, de maneira semelhante, nós temos também a matriz coluna, né? Você pode ter uma matriz dessa forma aqui, 0, menos 5, 27, certo? Também uma matriz identificada aqui como coluna, ou seja, a matriz 3 por 1. 3 linhas e uma coluna, certo? Finalizando essa parte de tipos de matrizes, matriz quadrada.
A gente vai dizer que uma matriz quadrada, você lembra da ideia da geometria do quadrado, né? Uma figura geométrica, um paralelogramo com os 4 lados iguais. Quando a gente fala matriz quadrada, esse nome quadrada é para associar o tipo da matriz à figura geométrica. Em que sentido? Uma matriz quadrada é uma matriz que você tem igual quantidade de linhas e colunas. Ou seja, a quantidade de linhas dessa matriz, se a quantidade de linhas dessa matriz for igual à quantidade de colunas dessa matriz, você está em posse de uma matriz quadrada, certo? Então, sei lá, menos 5, 8, x e seno de x, sei lá, coisa desse tipo, certo? Então, você tem uma matriz quadrada aqui, o exemplo de matriz quadrada. Como assim a gente está dizendo que isso aqui é uma matriz quadrada? Porque ela tem, como eu acabei de definir, né, igual quantidade de linhas e colunas. Quantas linhas nós temos? 2. Quantas colunas nós temos? Também 2. Então, nós temos uma matriz 2 por 2. Ou seja, matriz, né, a gente pode dizer assim dessa forma também, matriz de ordem 2. Tranquilo? A gente não precisa dizer quantas linhas e quantas colunas tem, uma vez que ela é quadrada, é só dizer qual é a ordem dela, e aí eu sei automaticamente quantas linhas e quantas colunas essa matriz tem. Certo? Definição, tipos, observaçãozinha aqui, bem rapidinha, deixa eu dar um pouquinho. Observação. Um termo genérico de uma matriz. Como assim? O que é que eu quero destacar aqui? A gente aprendeu agora como identificar a matriz como um todo, certo? Letras maiúsculas e você discrimina os elementos. Um termo específico da matriz é representado por uma letra minúscula, tá? Uma letra minúscula do alfabeto que seja a mesma letra que define a matriz como um todo. Certo? Se eu chamo a matriz de M, um termo específico é o M minúsculo. Se eu chamo a matriz de D, o termo da matriz D é um D minúsculo. Só que é o seguinte, se você parar para prestar atenção, cada termo dessa matriz está numa posição específica. Então, é mais justo, nada mais óbvio, tentar achar uma forma de identificar essa posição específica desse termo da matriz. Certo? Então, deixa eu só colocar um exemplo aqui, né? Sei lá, vou pegar até a mesma do exemplo, lá em cima o primeiro, M, deixa eu escrever aqui, 1, 4, 7, 9, 3, menos 5, 8 e π. É uma matriz de 2 por 4. Certo? Como a gente identifica um termo qualquer em uma matriz? Observe. Um termo qualquer numa matriz, nesse caso aqui, certo? É um termo M, da linha I e coluna J. Você escreve esse IJ subscrito ao lado direito da letra que determina o termo dessa matriz. Onde o I indica a linha onde esse termo está e o J indica a coluna onde esse termo está. Certo? Então, a gente tem que ter algum cuidado sobre ambiguidades. O M e o N são o total de linhas e colunas da matriz. O I e o J também representam linha e coluna, mas a linha específica e a coluna específica de um termo específico dessa matriz a qual me refiro. Certo? Então, por exemplo, se eu quiser saber, deixa eu ver aqui, quem é o termo M11? A gente não lê termo 11, certo? É termo 11. Então eu quero saber o quê? O que é que esse símbolo está me afirmando? Eu quero saber qual o termo da matriz M que está na primeira linha e na primeira coluna. Certo? Quem é o termo da matriz M que está na primeira linha e primeira coluna? Aqui você traça a primeira linha, primeira coluna, o encontro deles é o valor 1. Então M11 é 1. M21 é o termo que está na matriz M, que está na segunda linha e na primeira coluna. Então, segunda linha e primeira coluna é o valor 4. Certo? E por aí vai.
M2, 3, quem seria aqui no caso? O termo da matriz M, que está na segunda linha e na terceira coluna. Segunda linha está aqui, terceira coluna está cá. Então, quem é o termo que converge para essas duas informações? É o menos 5, certo? Assim é que a gente identifica um termo específico da matriz, ok? Uma outra coisa que a gente precisa destacar aqui também, voltando um pouco para a parte de tipos de matrizes, em relação à matriz quadrada. Fazendo também o paralelo com a figura geométrica, o quadrado possui diagonais. Então, a matriz quadrada também possui diagonais, certo? Existe a diagonal, essa daqui nesse sentido, que é chamada diagonal principal. Essa diagonal é a diagonal principal. E essa diagonal aqui é a diagonal secundária, certo? Como a gente faz para identificar uma ou outra, contanto que a gente, de forma que a gente não confunda? É simples. Você pega o primeiro termo da matriz, ou seja, o termo que está na primeira linha, primeira coluna, que nesse caso aqui é o... Poxa, por que eu tampei? Você pega o menos 5 e traça a diagonal referente a ele. Pega o primeiro termo da primeira linha, primeira coluna da matriz e traça a diagonal correspondente a ele. Essa diagonal é a principal. A outra diagonal, que é a diagonal única, é a secundária. Show de bola, não tem conversa, certo? Diagonal principal e diagonal secundária. Tranquilo? Sabemos o que é uma matriz, vimos alguns tipos que serão recorrentes nos estudos sobre matrizes no ensino médio e acabamos de definir um termo genérico dessa matriz, tá? Então, por aqui a gente encerra um pouco. No próximo vídeo nós vamos avançar um pouco sobre construção de matrizes e operações, certo? É só ver o próximo vídeo aí dos nossos estudos e vamos lá, seguir o baile.